Aparelho reprodutor feminino. Órgãos internos, primeiramente. Esses são os órgãos internos femininos, reprodutivos. Os ovários são dois. Encontra-se um do lado esquerdo e outro do lado direito. São neles que se desenvolvem os ovócitos, que são os gametas femininos, ou células germinativas femininas. Neles, nos ovários, também há a produção de hormônios sexuais. A mulher possui dois tipos de hormônios, o progesterona e o estrogênio. No ovário, não há célula madura. Apenas uma vez a cada 28 dias em um ciclo, ele libera um ovócito que vai fazer um caminho em direção ao útero. Esse caminho é a tuba uterina, caminho de ligação entre os ovários e o útero, tuba uterina ou trompa uterina. Também são duas, para ligar o ovário esquerdo ao útero e também ligar o ovário direito ao útero. Nas tubas uterinas, podemos observar que existe um filamento aqui. Esse filamentozinho, esses fiozinhos, são chamados fíbrias. Logo após as fíbrias, existe o infundíbulo. Essa região parece um sino. Depois, a ampola. E quando se aproxima do útero, é o istmo, a região mais próxima do útero. E o que é o útero? O útero é esse órgão elástico, oco e também musculoso que fica logo acima da bexiga. É o local onde o embrião e o feto se desenvolvem, aqui dentro, nessa região. Ele se divide em algumas partes. Vamos ver. Pronto. Esse é o corte transversal do útero. Ele tem 4 regiões. Essa mais ao final chama-se fundo do útero. Essa região maior é o corpo do útero. Essa região é o istmo, bem aqui. E aqui abaixo há o colo do útero. Inclusive, há algumas doenças que atacam o colo do útero, como o HPV, que é um vírus que causa o câncer do colo do útero, que também recebe o nome de cérvix. Então, cérvix também é chamado colo do útero. Tudo bem? Nessa região mais abaixo aqui, onde se encontra a vagina, existe o ósteo, que é a parte que vai levar a vagina, a parte mais externa. Mas voltando aqui, o útero, ele se divide aqui em endométrio. O que é o endométrio? É a camada mucosa interna que tem uma participação no ciclo menstrual. Essa região, ela descama a cada período de 28 dias. Então, essa região aqui, mais interna, é o endométrio. Então, ela que vai descamar e causar a menstruação. Só a título de curiosidade, a primeira menstruação de uma mulher é chamada menarca. Menarca é a primeira menstruação. Vamos falar agora do miométrio ou músculo liso uterino. A função de um músculo é movimentar. Portanto, ele acaba expulsando o feto durante o parto. Ele que faz aquela força para que o bebê, o feto, no caso o bebê, ele consiga passar aqui pelo canal vaginal. Mas, a cada ciclo de 28 a 30 dias, ele também vai se movimentar, provocando geralmente cólicas no período menstrual, para poder expulsar, eliminar o líquido que descamou do endométrio, que é aquele líquido da menstruação.
o sangue menstrual. E aqui a vagina, como já havia mencionado, é um tubo muscular que vai do colo do útero até o ósseo na abertura da vagina. Então esses elementos aqui acabam formando o aparelho reprodutor feminino na parte interna dele. Vamos compreender agora o ciclo menstrual feminino. O ciclo menstrual feminino apresenta uma série de transformações naturais que ocorrem ciclicamente. O ciclo começa no primeiro dia do sangramento menstrual e tem em média duração de 28 dias. A ovulação ocorre nesse período. Durante a ovulação, o óvulo maturado é liberado do ovário e entra na trompa de Falópio, como vocês podem ver. É transportado até chegar ao útero. Em seguida, o embrião implanta-se no endométrio, a parte mais interna do útero, que se torna mais espesso após a ovulação como estratégia de preparação para receber o embrião. Se a fertilização não ocorrer, o endométrio morre e é removido pelo sangramento menstrual. A menstruação, como vocês podem ver, ela está acontecendo. Ela dura cerca de 4, 6 dias, 7, geralmente. Nesse período são eliminados 30 a 50 ml de sangue. Após a menstruação, o recém-formado endométrio começa a espessar-se novamente. Como vocês podem ver, a espessura aumenta. Chega até 0,5 milímetros de espessura. Enquanto no 14º dia do ciclo, a ovulação vai acontecer, é o período mais fértil da mulher, e ele cresce de 3 a 5 milímetros, como vocês puderam observar. E tudo começa novamente. Então, só para destacar, o endométrio está aqui. Ele tem uma espessura muito pequena, menor que 1 milímetro, é meio milímetro, mas ele chega a ter uma espessura de 3 a 5 milímetros quando está no período mais fértil. Isso por quê? No dia mais fértil, 14º dia após a menstruação, é o período que a mulher encontra-se mais propensa a engravidar. E é aqui que o óvulo ele vai se estabelecer. O óvulo fecundado, a célula ovo, o zigoto, vai se estabelecer aqui, como um embrião, formando um embrião, para posteriormente passar para a fase de feto e assim dar prosseguimento à gestação. Falaremos agora da última parte, dos órgãos reprodutores externos. Aqui na parte superior nós temos o monte púbico, é a região onde tem pelos, o clítoris. O clítoris ele fica numa região de encontro entre os lábios. Há os lábios maiores e os lábios menores. Os lábios maiores do pudendo feminino, que é chamada essa região, os lábios maiores servem como proteção para o pudendo feminino. Essa abertura vaginal, onde ela finda justamente no ósseo que sai do interior. E essa abertura da vagina, quando a menina é virgem, existe uma pele chamada ímen, que recobre quase totalmente a abertura da vagina. A uretra, que é o local por onde sai a urina, essa região. E o clitóris é o órgão erétil, que acaba sendo importante, porque ele tem terminações nervosas, e ao se encher de sangue, acontece a excitação sexual. É a região mais erógena. Vamos a um exercício. Esse é o ovário. Essa região longa, lembra o nome? Tuba uterina, mas não perguntou aqui. Mas perguntou essa outra ligação menor que há aqui embaixo, para poder o ovário não ficar solto. É o ligamento ovárico. Essa região mais comprida, como se chama? Vagina. Essa região aqui abaixo do útero, bexiga.
Abaixo do útero é a bexiga. E essa região aqui é o útero. Muito bem. Vamos agora para esse exercício. Começando. Esse é o ovário. Né? Essa região comprida é a vagina. O endométrio, que se descama durante a menstruação e que se espessa no 14º dia, chegando até 5 milímetros. A seta é essa, é o endométrio. E cérvix, ou colo do útero, essa região. E aqui nós temos, existe o orifício externo do útero. Muito bem, próximo. Períneo, essa região entre o ânus e a vagina, chamada períneo. Monte púbico, essa região acima, onde tem pelos pubianos. Clitóris, o clítoris, ele fica nessa região. Então vamos aqui para o clítoris. Pronto. Certa resposta. Lábios menores, esses são os maiores e esses são os menores. Lábios menores e o ânus. Pronto. E as características secundárias? Quadril, ombro. Agora vou falar sobre a questão das mamas. É considerado também parte do sistema reprodutor feminino, tá? Devido à questão da amamentação. A laringe fica aqui. Pelos no corpo, o homem vai ter em maior quantidade. E os pelos púbicos. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Quem gostou, curte aí, dá um like e se inscreve no canal. Valeu!